Saideira. Essa aqui, ela parece que é uma questão de polinômios, né? Aí você vai ver só, teorema do resto, não sei o que, não. É uma questão de função quadrática, função de segundo grau. Por que ele fala polinômio? Porque função de segundo grau é um polinômio. Por isso que eu coloco, inclusive, polinômios no mesmo capítulo de funções. Porque função de segundo grau, função afim, são casos especiais, específicos de polinômios, de grau 1, de grau 2. Aí, quando você vê, geralmente, num capítulo separado, nos livros de polinômios, aí entra grau 3, grau 4. Mas, no fundo, você está aprendendo coisas para qualquer grau, de 0 a n, n tendendo a infinito, enfim. Tá? Considere o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. É um polinômio de grau 2, é uma função quadrática. Esse polinômio é também conhecido como função quadrática, que também é conhecida como função de segundo grau. Tá? Esse polinômio aqui é um polinômio. Mas então não preciso ficar lembrando coisa de polinômio. Na verdade, eu vou lembrar de algo que a gente aprende sobre forma fatorada. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Antes de ler o resto, forma fatorada de uma função quadrática. E essa forma fatorada serve também para graus maiores. Mas aqui, como é um exercício de funções, eu vou me ater à versão que você aprendeu originalmente, né? Então, você tem aquela cara dela tradicional, digamos, que é o ax² mais bx mais c. Essa aqui eu não vou colocar nem aqui, porque senão vai confundir. Então, acho que essa é a forma fatorada. Essa é a forma tradicional, né? Não sei se tem um outro nome. E aí, a forma fatorada ela é a seguinte, ó, ela pode ser escrita como a, esse azinho aqui, que multiplica x menos x1, x menos x2. Por que fatorada? Porque ela era uma soma de termos. Quando é soma, você tem termos, soma, subtração. E quando você tem produto ou multiplicação, é chamado de fatores. A é um fator, x menos x1 é um fator, x menos x2 é um fator. E o que você percebe aqui, pela forma fatorada? Que um polinômio de grau 2 sempre será divisível por x menos uma de suas raízes. x1 e x2, vou colocar aqui, ó. x1 e x2 são as raízes do polinômio. Vira e mexe cai no Enem, inclusive. Questões em que você tem as raízes e tem mais um terceiro ponto e que é a equação da parábola. Se você usar você pode fazer pela forma tradicional, mas pela forma fatorada, quando você já tem as raízes, fica mais rápido. Com as duas raízes e um outro ponto sem ser as raízes, você determina a equação da parábola. Geralmente ele dá o vértice. Tá? Mas o que isso aqui está nos dizendo? A forma fatorada está dizendo que todo polinômio é divisível por... Cadê? Divisível por x menos x1. Né? Divisível x menos x2. Como assim divisível, professor? Lembra em números naturais, quando um número é divisível por outro? 12 é divisível por 4. Por quê? Ou como que a gente consegue... Qual é a consequência que 12 é divisível por 4? O resto dá 0. Quando um número é divisível por outro, e você faz a divisão, você obtém sempre resto 0. Tá certo? Então, vamos continuar lendo agora. Olha só. Considere o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. Quais devem ser os valores de a para que p de x seja divisível por h de x igual a x menos a? Porque afinal x menos x1 ele varia em função de x. Ele é uma função, isso aqui acaba sendo uma função de primeiro grau, outra função de primeiro grau embutida na de segundo grau. Tá? Se eu multiplico uma função de primeiro grau por outra de primeiro grau, você tem uma de segundo grau, porque vai aparecer um x ao quadrado aqui, na hora de fazer a distributiva. Percebe? Então, essa é uma questão que ele pediu uma coisa fácil, só que pediu com termos difíceis. Se você tivesse a tecla SAP, que hoje nem existe mais, não se fala mais nela, né, seria a tradução ali. Se tivesse a tradução para a sua língua, digamos assim, desse enunciado,
ele podia ser convertido, todo esse enunciado aqui, ó, é a mesma coisa que perguntar quais são as raízes de P de x. Se eu trocasse tudo isso aqui por quais são, trocasse, na verdade, essa segunda parte, essa aqui, essas duas linhas, por quais são as raízes de P de x, daria na mesma. Só que esse jeito de perguntar exige mais conhecimento da sua parte. Exige você saber que existe uma forma fatorada dos polinômios. E que todo polinômio é divisível por x menos uma de suas raízes. Lembrando que o polinômio de grau 2 tem duas raízes, de grau 3 tem três raízes. Não estou falando em raízes reais, não. Estou falando em raízes, pode ser imaginário. Então, quais devem ser os valores de A para que P de x seja divisível por H de x igual a x menos A? É a mesma que eu pergunto assim, quais são as raízes de P de x? Por quê? Um polinômio ele é divisível por quem? Por x menos raiz. Eu nunca lembro se a raiz tem acento ou não. Me perdoem se estiver errado aqui, eu acho que tem. Estou na dúvida, enfim. Quais são as raízes de P de x? Perceberam? Então é uma questão fácil, disfarçada de difícil por causa dos termos que ela usou para pedir uma coisa simples. Então vamos descobrir aqui P de x. Eu vou escrever aqui a função de novo, vou achar as raízes dela. Esses são os valores que podem vir aqui em A, porque ela vai ser divisível por x menos uma de suas raízes e por x menos a outra raiz. Então, A pode ser uma raiz ou a outra. Você pode fazer Bhaskara? Pode, é a função de segundo grau. Mas eu já vou fazer, eu tenho que ensinar vocês algo mais avançado. Bhaskara, a maioria de vocês já sabe. E é muito fácil, se quem não sabe o método de Bhaskara, tudo bem. Mas é muito fácil encontrar milhares de vídeos no YouTube. E é um método fácil. Você vê, assistir a um vídeo já está tirando de letra, né? E uma técnica que muita gente tem medo de usar, mas se você se acostumar, ganhar confiança, você ganha muito tempo no dia da prova, somando todos os tempinhos que você vai ganhando, é soma em produto das raízes. Então, a soma das raízes é menos B sobre A. E o produto das raízes é C sobre A. Então, a soma para essa raiz aqui vai ser menos 3 sobre 1. Quando que você usa geralmente soma em produto? Quando o Azinho é 1, porque fica mais fácil. E o produto é C, que é menos 4, sobre 1. Então, a soma vai dar menos 3 e o produto vai dar menos 4. Aí o que você faz? Você primeiro pensa no produto e pensa em módulo. Quais os números que multiplicados dão 4? Eu lembro de 2 e 2, só que 2 e 2, quando você vai multiplicar para dar negativo, tinha que ser 2 com menos 2, e aí quando você somasse daria 0. E o outro que eu penso é o 1 e o 4. Só que como dá menos 4, um dos dois tem que ser negativos. Ou é menos 1 com 4, ou é o menos 4 com 1, colocando em ordem crescente. Que o produto dá menos 4. É um desses dois. Como que eu tiro a prova? Qual dos dois eu escolho? Pela soma. 4 somado com menos 1 dá 3 positivo e não negativo. Menos 4 somado com 1 dá menos 3. Então, os valores de A para os quais P de x é divisível por x menos A é o menos 4 ou 1. Menos 4 ou 1 são os valores de A que você pode trocar. Que são as raízes do polinômio, porque todo polinômio, mais uma vez, ele é divisível por x, ele sempre vai ser divisível por x menos uma de suas raízes. Tá certo? Não esqueçam disso. Gabarito B de